Todos os homens e mulheres são iguais perante a lei. Esta consideração básica mudou a forma de pensar da humanidade e foi o paradigma da mudança operada nas sociedades e sua organização. Desde os finais do século XIX, que a luta dos trabalhadores transformou de forma clara e inequívoca as sociedades. O movimento operário e sindical, passo a passo, foi construindo um edifício de direitos como nunca antes houve na história. Todos os homens e mulheres são iguais perante a lei. E vieram as lutas pela redução dos horários de trabalho. Todos os homens e mulheres têm direito ao descanso, ao lazer e ao tempo passado em família. Vieram as lutas pelas condições de trabalho. Todos os homens e mulheres têm direito a um trabalho em segurança, em condições dignas de higiene e respeito pela saúde. E vieram as lutas pelos salários. Todos os homens e mulheres têm direito a um salário correspondente ao valor do que produzem e lhes permita uma vida com dignidade. Foram os trabalhadores que reivindicaram o direito à educação dos seus filhos e o acesso à saúde, a sua e a dos seus. E só quem trabalhou uma vida inteira percebe a importância de, no final da vida, ter o merecido descanso, com dignidade reconhecida pela sociedade. A par disso, o movimento operário e sindical esteve sempre presente nas lutas pela igualdade entre mulheres e homens, contra as discriminações com base na deficiência, na cor da pele, na crença religiosa ou orientação sexual. O movimento operário e sindical desempenhou um papel importante na implantação da República e nunca virou a cara à luta contra a ditadura e fascismo, pela liberdade e democracia. O século XX comprovou a capacidade transformadora dos trabalhadores, a capacidade de, ao lutarem pelos seus direitos, lutarem por uma sociedade mais justa, menos desigual, mais desenvolvida, com mais progresso, mais capacidade de gerar riqueza, sem exploradores nem explorados. Esta é uma luta épica que atravessa sucessivas gerações e que já leva anos, décadas, muito mais de um século. Foram muitos milhares os trabalhadores que sofreram na pele a repressão para que os vindouros tivessem os direitos que a si próprios eram negados. Houve gente que foi perseguida, presa e torturada. Houve quem ficasse sem trabalho por exigir uma vida melhor. Houve gente que foi morta por defender a justiça da liberdade e a justiça social. Gente solidária que acredita num mundo melhor e sabe que só agindo sobre a realidade do presente se altera para melhor o futuro. 1 de outubro de 1970, nasce a Intersindical Nacional, a herdeira da luta dos trabalhadores. Homens e mulheres que, em pleno fascismo, sonhavam a liberdade, que reivindicaram a redução dos horários de trabalho e a melhoria dos salários, e ganharam eleições sindicais, e formaram direções antifascistas, e apresentaram cadernos reivindicativos, e fizeram greves, apesar da presença das forças repressivas. E resistiram à PIDE, que assaltou as sedes dos sindicatos e prendeu muitos dirigentes. E vieram para a rua, apesar da violência das forças policiais. Os direitos que temos hoje, que estamos hoje a defender e que queremos hoje ampliar, não caíram do céu, nem foram entregues numa bandeja de prata por um patrão mais justo e consciencioso. Foram duramente conquistados. Foram anos de luta contra a ditadura e o fascismo e de enorme resistência face à violenta repressão que, entretanto, se instalou sobre o movimento operário e sindical. A ideia da unidade ganhou força entre os trabalhadores e o fascismo começou a sentir o chão fugir-lhe debaixo dos pés. O movimento sindical contribuiu e ajudou decisivamente a fazer do 25 de Abril uma revolução popular. Em menos de 5 dias, a Intersindical organizou a maior manifestação de sempre no nosso país.
O mar de gente que veio à rua no 1º de maio, entretanto declarado feriado, retirou qualquer veleidade a quem eventualmente desejasse apenas uma mudança de cadeiras no poder. A partir daí, Portugal conheceu a mudança mais profunda e rápida de sempre na sua história. E o povo português conquistou direitos sociais e políticos que muitos, como sempre em todas as eras, consideravam impossíveis. O povo mexe e o impossível acontece. Nas ruas e nas empresas, os trabalhadores, sob a bandeira dos sindicatos da Intersindical, lutavam e conquistavam direitos laborais, sociais e políticos. Direitos básicos e primários, como o direito a férias com subsídio pago, o salário mínimo, o direito à greve, a proibição do despedimento sem justa causa, o direito à anuidade dos salários, ou seja, à negociação anual dos aumentos salariais, o 13º mês, a segurança social pública, solidária e universal e, mais tarde, o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública e outros foram conquistados pela força da luta. A nacionalização de importantes e estratégicos setores económico-sociais ajudou a tirar o país do atraso em que se encontrava e levou direitos básicos a quem nunca antes deles beneficiara. A negociação coletiva, um dos motores mais importantes do progresso, foi impulsionado pela Intersindical e responsável por muito do que se conquistou nos locais de trabalho. De então para cá, a Intersindical, já então designada de Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, esteve na linha da frente na luta contra o trabalho infantil, pela redução dos horários de trabalho para um máximo de 40 horas semanais, sem prejuízo das 35 horas em muitos setores, pela higiene, segurança e saúde nos locais de trabalho e contra a sinistralidade laboral, que é um escândalo e uma vergonha nacional. A CGTP esteve na linha da frente contra o flagelo dos salários em atraso, contra o encerramento fraudulento de empresas e contra a destruição dos setores produtivos. A CGTP esteve na linha da frente pela formação profissional e dignificação do trabalho, contra todas as formas de discriminação. Alcançaram-se avanços igualmente importantes, tais como uma avançada legislação na área da igualdade entre mulheres e homens e na proteção da maternidade e paternidade. Perante a ofensiva do grande capital, lutou-se com êxito pela melhoria das condições de vida e trabalho, pela defesa do Serviço Nacional de Saúde, da Segurança Social, da Escola Pública e do setor empresarial do Estado. Nas últimas 2 décadas, aos tempos de conquista, sucedem-se tempos de resistência contra a maior ofensiva desde o 25 de Abril aos direitos sociais e laborais, ao mais acentuado roubo de salários de há 40 anos a esta parte e ao retrocesso social e civilizacional que está em curso. A CGTP tem respondido com as mais intensas, frequentes e participadas lutas da sua história. A CGTP não desiste e não desarma. Ao longo da sua história, a CGTP fez 10 greves gerais, 4 das quais nos últimos 3 anos. Lutamos porque somos herdeiros de uma importante herança. Querem cortar-nos salários? Pois nós exigimos o aumento dos salários, porque isso é justo e faz o país crescer. Querem aumentar-nos os horários? Pois nós exigimos a sua redução, que é isso que é justo e favorece o emprego e a produtividade. Querem enfraquecer a segurança social? Pois nós exigimos o seu reforço, porque é isso que é justo para quem trabalhou uma vida inteira. Querem precarizar o emprego? Pois nós exigimos segurança no emprego, porque é isso que é justo numa sociedade mais equilibrada e saudável. São 43 anos de história, de combate pela liberdade e democracia,
pelo progresso e desenvolvimento de Portugal e pela construção de uma sociedade solidária, mais justa e menos desigual, porque todos somos iguais perante a lei e porque, para nós, um trabalhador não é um número, é um ser humano e nós não deixamos ninguém ficar para trás. Temos um passado de conquistas. Vamos construir um futuro igualmente de conquistas. Porque este é um movimento feito de gente que transforma sonhos em realidade.